Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque e sábado aí de muitas notícias, então sente aí onde você estiver, assista com calma, muitas notícias, inclusive a notícia do Vasco. Não, você não tá maluco, não é notícia do Bacalhau, do Clube de Regatas Vasco da Gama, e sim notícia do provável novo técnico do Botafogo. Aleluia, será que teremos um novo técnico? Vasco Matos, português, treinador do Santa Clara, da primeira divisão de Portugal. Vou falar para vocês já. Começando, claro, pelo Campeonato Carioca. Hoje tem jogo do Glorioso, né? 4h30 da tarde, transmissão da Globo, Sport TV, Premier. O time do Carlos Leiria busca a sua segunda vitória lá no Lourivaldão, até difícil de sair, o estádio de Saquarema, né? O Botafogo deve ter algumas mexidas em relação à equipe que venceu a Portuguesa por 2-0, tá? Uma delas importante, tá? Jogador saindo do Botafogo e fechando com o Sport Clube do Recife. Vou trazer para vocês aqui, tá? Então, provável time do Botafogo para logo mais. Goleiro Raul, o Newton, né? Volante, foi adaptado à lateral direita, se saiu bem no último jogo. Cauã, Serafim e Rafael Lobato, que também é uma improvisação do Carlos Leiria, né? O Rafael Lobato, ele é de origem ponta, tá? Então são os novos laterais do Botafogo aí, essa é a tendência. Meio de campo com Cauê, Patrick de Paula e Vitinho, e na frente o Yarley, Matheus Nascimento e o Kaique. Por que deve jogar o Kaique? Porque o Carlos Alberto, né, está de saída, inclusive é esperado lá em Pernambuco, né, para fechar com o Sport Clube do Recife. Vai ser um contrato aí de 4 anos para o Carlos Alberto. A gente lembra que ele veio do América Mineiro, o Botafogo na ocasião contratou ele por US$1 milhão, né, cerca de R$5 milhões na ocasião, e agora ele está indo ali por praticamente o triplo, né, R$15 milhões. Essa contratação, claro que o dólar agora está diferente, mas entre US$2,5 milhões e 3 a contratação do Sport, tá? Um dos fatores que pesou para o jogador é o fato dele ser nordestino, né? Ele que é paraibano, né? Da tropa da Paraíba do Botafogo, que acabou sendo desfeita, né? Saiu o Hugo, saiu o Tiquinho, saiu o Luiz Henrique, o outro Luiz Henrique, né? Que está na França, enfim. Então o Carlos Alberto, aí uma boa sorte para ele, que segunda-feira deve estar aí assinando o contrato com o Leão, beleza? Lá vai jogar na Ilha do Retiro. Então, né, Botafogo aí renovando o seu elenco, né? Pelo menos Carlos Alberto, que foi um jogador que teve seus momentos ali bons no Botafogo, né? Acho que especialmente aquela fase do Cláudio Caçapa, né? O Carlos Alberto foi muito bem. Enfim, boa sorte para ele lá no Sport. Agora vamos falar do outro Luiz Henrique, aí sim, o nosso Pantera, né? O Luiz Henrique, ele provavelmente o seu destino será o Zenit, né? O Zenit teria uma proposta aí milionária, né? De € 35 milhões, isso aí dá cerca de 218 milhões e esse deve ser o destino do Luiz Henrique. Ele tem aí alguns dias aí para pensar, definir e decidir o seu futuro. A Fiorentina ainda era um dos clubes favoritos, né, para ter o futebol do Rei das Américas, mas a Fiorentina, acredito, não chegará nesse valor aí dos russos, né? O futebol russo tem muitos bilionários, né, à frente. Então o Zenit, até um fato interessante, o Zenit, sabendo do interesse do Botafogo e até a negociação do Botafogo, né, pelo Wendel e pelo Arthur, tentou num primeiro momento fazer a troca simples. Então tá bom, a gente cede o Wendel e o Arthur, né, brasileiros, pelo Luiz Henrique. O Botafogo não topou, e aí a conversa foi evoluindo e chegou nessa proposta realmente que é fantástica, né? Ela se concretizando, € 35 milhões é realmente uma grande proposta pelo Luiz Henrique. Lembrando que ele veio para o Botafogo por praticamente metade, né? Um pouco mais que a metade, €20 milhões. Então, grande e justa, né? A valorização do Rei das Américas. Boa sorte se realmente tivermos a concretização aí do negócio, tudo indica que sim. Eu nem botei aqui no roteiro, né? Ontem eu falei do Júnior Santos, que ele estava entre o Galo
e algumas propostas do exterior. Acabou que logo depois que eu gravei veio a notícia, até atualizei ali, botei nos comentários a notícia de que realmente o Atlético Mineiro é o destino do Júnior Santos. Júnior Santos recebeu a proposta, né, do Botafogo de aumento salarial, tudo mais, tudo aquilo que eu já passei para vocês, mas optou realmente pelo contrato, que é um contrato, cá entre nós, interessante para um jogador de 30 anos, né? 4 anos de contrato, um belíssimo salário, então mais uma dessas despedidas aí, que dói, né? Machuca um pouco o coração botafoguense, mas boa sorte para o Júnior Santos, sai pelas portas da frente e morando eternamente no nosso coração. Não esqueceremos do artilheiro da Libertadores e autor daquela pintura que foi o terceiro gol lá no Monumental, né? Então é isso, coisas da vida, né? Não gostaríamos de ver, né? Vamos de repente ter que no Brasileirão aí, em outras competições, enfrentar o Júnior Santos pelo Atlético Mineiro, né? Chato, mas como disse o TF, boa sorte para o Júnior Santos em todos os jogos, exceto os jogos contra a gente, beleza? Então comenta aí embaixo, galera, sobre a saída do Luiz Henrique para o Zenit, né? 35 milhões de euros, acho que acaba sendo um bom destino para o Luiz Henrique, né? Vamos ver, tomara que tudo corra bem para ele. E muita fofoca, polêmica também, sempre envolve o Luiz Henrique. Eu vi uma fala do Montenegro dizendo que ele não ia se adaptar se ele fosse para o Lyon, né? Porque Lyon, o jeitão Montenegro de ser, né? Porque o Lyon, a cidade de Lyon é chata, não tem gastronomia, não tem noite, tem só um rio que passa pelo meio da cidade e ainda assim é poluído, né? Quando ainda havia a expectativa do Luiz Henrique ir lá para o Lyon, acabou quem foi o Almada, Thiago Almada, mas Montenegro sendo Montenegro, né? Eu vi agora também de manhã um depoimento da namorada ou noiva, não sei, do LH, dizendo que não era responsabilidade dela, porque a galera também surta, né? Começa a entrar nas redes sociais de namorada de jogador, de esposa de jogador, para tentar pressionar. Galera, não é por aí, né? Não é por aí. Enfim, minha opinião. Acho que o pessoal, nos dias atuais, cruza, né, a linha tênue ali do bom senso, né? Não é porque você hoje tem acesso às redes sociais dos jogadores, de certa forma, né? Claro, com ressalvas, que você pode se dar o direito de ficar ali interferindo. Mas eu entendo, o torcedor tá triste, né, por ver o Luiz Henrique saindo. O Montenegro ainda falou, então um complemento da história, que eu quase esqueço, de que o Jefinho, ainda botou o Jefinho na história, o Jefinho que foi visto aí recentemente curtindo a noite carioca, que o Jefinho teria levado o Luiz Henrique aí para outras noitadas, para ver se convencia ele de ficar no Rio, mas que o Luiz Henrique já estava determinado a sair da cidade maravilhosa. Meu Deus, Montenegro é legal, né? Que aí volta um pouco aquela coisa anos 90, né? Que a gente às vezes reclama, né? Hoje em dia as entrevistas são tão media training, né? Que quando sai uma fala dessas assim, mais polêmica, até com um toque de humor, né? Como essa, a gente relembra aí dos anos 90. Quem viveu, né? O pessoal depois dos anos 2000 ficou muito, enfim, deixa pra lá. Comenta aí embaixo. Galera, Botafogo tentando o atacante Anderson Lopes. Eu confesso que não conheço o jogador, vi alguns lances dele ontem, inclusive marcou um belo gol contra o Manchester City, né? E a minha filha ainda mandou uma mensagem: você viu a comemoração do Anderson Lopes, pai? É igual a do Tiquinho. O Botafogo busca um jogador para substituir Tiquinho Soares, né? um atacante de área, né? Característica do Anderson Lopes. É um jogador que tem 31 anos, ele já está lá no futebol da Ásia desde 2016, tá? Fez sua carreira no Brasil em clubes do sul do país. Talvez isso explique aí que a maioria, né, talvez que vai estar assistindo aqui o canal hoje, não conheça o Anderson Lopes, né? Passou pelo Avaí, Marcílio Dias, de Santa Catarina, e depois clubes maiores, Tombense também, depois clubes maiores, Internacional e Atlético Paranaense. Então, toda uma carreira no sul do Brasil, vai para a Ásia e hoje está no Yokohama Marinos do Japão. Fez um 2024 absurdo, né? Números, pelo menos, comprovam isso. Então, mesmo tendo 31 anos, vamos lá, 55 jogos, tá? Número alto de jogos, 36 gols, artilheiraço,
e 8 assistências. O nobre Anderson Lopes. O Botafogo já tinha tentado ele numa outra oportunidade, agora as conversas avançam. O Botafogo fez uma primeira proposta que foi negada pelo Yokohama Marinos e agora na segunda proposta a negociação está rolando, né? Essa segunda oferta do Botafogo está avançando, tá? Então, boas notícias em relação aí ao Anderson Lopes, que, lembrando, né? É o plano B, né? O plano A era o Cúcio Hernandes, que subiu no telhado, como a gente dizia antigamente. Galera, vamos então falar do Vasco, né? Que não é o clube da colina, né? O Vasco, treinador, Vasco Matos, passou a ser a bola da vez aí. Pelo menos a notícia é essa, de que pode ser o novo treinador botafoguense depois da saída do Arthur Jorge, né? Mais um português. O Vasco Matos, que é treinador do Santa Clara, uma equipe ali que hoje está em 5º lugar, aliás, faz brilhante campanha lá no campeonato luso, né? Atrás apenas dos gigantes, né? Do Sport, do Benfica, do Porto e do próprio Braga, que era a equipe do Arthur Jorge, né? Então, Santa Clara aí mandando muito bem. Quem entrevistou o Vasco nos últimos dias foi um diretor, tá, da SAF do Botafogo. Esse nome não foi revelado, né? Mas a gente sabe que foi um diretor. Então agora, na próxima semana, Mr. John Textor, né, o nosso boss, nosso papai Textor, fará aquela conversa, né? Mais uma etapa aí de entrevista, mas até agora o resultado foi muito positivo dessa primeira conversa, né? Isso aí que foi passado para o John, de que a conversa foi muito proveitosa e realmente o Vasco Matos, no momento, surge como o nome para assumir o Botafogo em 2025. Tá? Ele é considerado um dos mais promissores técnicos de Portugal. Ele é um ex-jogador, ex-atacante. Aí aquela velha história, né? Normalmente grandes técnicos foram ex-jogadores sem muita relevância, né? Já repararam isso? Normalmente, né? Eu sei que a galera vai comentar aqui embaixo algumas exceções, mas normalmente grandes jogadores não se transformam, né, em grandes técnicos, e jogadores ali medianos, né, até mais fracos, viram treinador, né? Não sei por que isso acontece. O Vasco, ele é jovem, 44 anos, tá? Então, só esclarecendo, não existe ainda uma proposta oficial do Botafogo. Tudo vai depender dessa conversa com o Textor e de como ela evoluir, mas há uma tendência para isso, inclusive internamente lá no Santa Clara. O pessoal do clube já tem esse temor de perder o seu treinador, tá? Já existe esse receio. Falar um pouquinho da carreira do Vasco Matos para a gente entender quem que o possível, né? Possível novo treinador do Fogão, tá? Como eu falei, ele foi um atacante sem muito brilho, né? Que pendurou chuteiras em 2016, tá? Então, pouco menos de 10 anos, e aí, logo que ele acaba a carreira, ele vai fazer o curso de treinador da UEFA, né? Para se capacitar, vira auxiliar técnico do Leixões, tá? Equipe lá de Portugal. Em 2017, ele tem o primeiro trabalho autoral dele, né, como se diz hoje em dia, primeira vez como técnico no Vila Franquense, tá? Tudo equipe ali de 2ª, 3ª divisão de Portugal, né? Só que no Vila Franquense foram 2 jogos só, durou pouco a aventura dele por lá, até ele chegar ao Alverca, acho que é essa a pronúncia, em 2019. Estou tentando minha pronúncia lusitana, né? Saiu mais ou menos. E aí, no Alverca, ele tem destaque na 2ª divisão de Portugal, tá? Inclusive vencendo o gigante Sporting, né? Por 2-0 e eliminando o Sporting da Taça de Portugal. Foi ali um momento ali que o nome do Vasco Matos começou a aparecer na imprensa lusitana, tá? E aí a gente imaginou o quê, né? O cara continua ali a carreira dele como técnico, né, como treinador. Não, ele deu um passinho atrás e virou auxiliar técnico no Casa Pia. Interessante esses nomes, né, de clubes portugueses. São interessantes, são curiosos e ao mesmo tempo simpáticos. Ele vira auxiliar do técnico Felipe Martins, fica ali um bom período como auxiliar, né? E justamente o Casa Pia tem uma ascensão muito boa, sobe para a 1ª divisão e termina a 1ª divisão portuguesa em um sólido 10º lugar.
o nosso nobre Casa Pia, tá? Aí ele retorna a ser treinador, né, no Santa Clara, equipe em que ele está atualmente, em 2023, tá? Comecinho de 2023, ele assume o Santa Clara, ganha a segunda divisão, né? Então, um cara com experiência em acessos, né? E como eu falei no início, hoje está em 5º lugar, brigando aí por uma vaga da Liga Europa. Estilo de jogo do nosso Vasco Matos, né? Nosso ainda não, né? Possível treinador Vasco Matos. É o 3-4-3, que é bem diferente do que o Botafogo tem adotado aí nos últimos anos de SAF, né? Mas é o estilo que o Vasco tem atuado, pelo menos com as peças que ele tem. Ele tem inclusive alguns jogadores brasileiros que atuam lá no Santa Clara, né? O futebol português, que é recheado de brasileiros. Então ele joga no 3-4-3, característica de uma defesa muito sólida. Santa Clara toma pouquíssimos gols e no ataque não é um ataque tão insinuante assim, né? Inclusive a marcação em bloco, né? De linhas baixas do ataque do Santa Clara. Obviamente que ele, se vier para o Botafogo, pode se adaptar, né? Isso é o que um bom treinador faz, as peças disponíveis. Então dá para perceber que o Santa Clara tem muito mais uma equipe de transição, né? Acredito, de contra-ataque e jogando com 3 zagueiros, né? Mas é isso, galera. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, eu falei aqui rapidamente do Wendel e do Arthur. São negociações que correm paralelas à do Luiz Henrique, tá? Então é importante a gente saber disso, que o Botafogo não desistiu desses jogadores, mas trata como negócios diferentes, tal qual foi também a situação do Júnior Santos. O Botafogo tentando o Alisson do Atlético Mineiro e não envolvendo na negociação do Jacaré. Beleza? Galera, deixa seu like, nunca pedi nada, mentira, peço todos os dias, faça seu comentário, se inscreva no canal, tamo junto, é tempo de Botafogo, comenta aí embaixo, hoje foi aí caminhão de notícias, né? Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí e quem sabe, Vasco Matos, será que é um bom nome pra gente? Quero saber, valeu, tempo de Botafogo.